Bom dia. Bom dia. É bom estar convosco, mais uma vez. É bom estarmos juntos e cantarmos e orarmos. Não sei se gostam de ler. Há um livro que... Aliás, há um filme, que eu vi o filme primeiro. Mas esse filme é, na realidade, o segundo livro. Ou seja, o filme As Crónicas de Nárnia, acerca do leão, a feiticeira e o guarda-roupa. É um filme muito bom, mas é já o segundo livro, ou seja, há um livro antes dessa história, que é O Sobrinho do Mágico. E quando eu li o primeiro livro, a seguir a ter visto o segundo livro em filme, eu estava a ler o primeiro livro e estava a pensar, mas isto não é assim no segundo livro ou no filme. Ou seja, os conceitos estão a começar a ser desenvolvidos que depois são apresentados no filme. Por exemplo, no livro não há nenhum guarda-roupa para entrar em Nárnia, para aquela passagem, para aquele reino mágico, mas há anéis. Mas como é que os anéis depois se vão transformar em... Ou seja, há várias questões que são levantadas e que são bastante interessantes. E quem é aquele Diggory? Que depois, no filme, no segundo livro, nós já os compreendemos melhor, ou seja, já como que chegaram ao seu quase produto final. Nós às vezes temos alguma dificuldade quando não estamos a ver o produto final. Às vezes quando há até alterações na estrada, nós pensamos assim, que chatice. Lembrando ali a estrada do Rio, por exemplo, que já há vários anos que está interrompida, e se calhar há aqui pessoas que nunca conheceram a estrada do Rio, nunca passaram por lá. Não sei se a Beth alguma vez passou por lá, porque já há vários anos que está em obras. E nós pensamos assim, que chatice, que limitação. A nossa esperança é que algo esteja a ser feito, que um dia vamos olhar e pensar, ok, faz sentido, então todas aquelas obras valeram a pena. De forma semelhante, a passagem que vamos ver hoje mostra-nos algo em incompleto. Ou seja, tem aqui vários aspectos que nós não podemos, digamos assim, aplicar logo à Igreja. Mas há vários aspectos que nós podemos e vamos aplicar à Igreja. Mas fala acerca do Evangelho. O Evangelho é sempre o mesmo. E a pergunta que eu queria fazer é: o que é que leva Jesus a proclamar, a partilhar a boa mensagem do Evangelho? E perante necessidades, como é que ele o vai fazer? Perante necessidades, como é que ele o vai fazer? Nós temos visto no Sermão do Monte, que culmina com aquelas duas portas que têm dois caminhos. Um caminho é mais difícil, mas é o caminho que vale a pena, porque é o caminho que leva à vida. Vimos também que a vida cristã não é fácil. Não é fácil. Tem várias dificuldades. Mas vimos no capítulo 9 aquela esperança que Jesus veio para pecadores. Ele veio para chamar pecadores, ele veio para chamar pessoas imperfeitas. Pessoas que lutam, que têm dificuldades, que não conseguem. Pessoas como eu e tu. Ele faz isso lidando com o nosso principal problema, que é o pecado. E depois várias pessoas, vimos na passagem a semana passada, aproximarem-se de Jesus, pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, com fé. E a única coisa que elas precisam é ir com fé a Jesus. E Jesus ele dá a melhor oferta, ele é a melhor oferta. Ontem houve uma celebração organizada pelo GBU, de vários assessores que estão a sair, e foi bom estar com a Diana, que é uma obreira do GBU, que termina agora, e ela está quase a ser mãe. E olhando para a barriga, uma pessoa pensa, ela está quase a ser mãe, o Matias está quase a nascer. E eu pensei que há uns meses atrás havia um problema para quem estava grávido. Havia aquela grande questão. Será que o meu marido vai estar comigo na sala? Porque isso, a determinada altura, isso foi tirado. E pensei, bem, agora as coisas já melhoraram, já é diferente, estamos noutra altura, mas a questão é, pode preocupar. Será que vai estar um médico comigo na sala? Não é? Com as notícias que têm surgido, com a questão das urgências, toda esta questão dos médicos, pode preocupar. Será que vai estar um médico? Não digam nada à Diana, está bem? Ela agora tem de se preocupar com outras coisas. Mas o que é que leva Jesus a proclamar o Evangelho, a mensagem graciosa do Evangelho, com muito mais pessoas
e como é que ele o vai fazer sendo apenas uma pessoa. Bom, vamos abrir em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, e vamos ler os versículos 35 até ao capítulo 10, versículo 15. E diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demónios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrastes, indagai quem deles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Vamos orar. Agradecemos-te, querido Deus, por o privilégio de abrirmos a tua palavra. Em expectativa, queremos ouvir aquilo que tens para nós. Senhor, concede que possamos ouvir a tua voz, individualmente e enquanto igreja. Concede que possamos estar a ser obedientes a ti e a valorizarmos o bom evangelho, a boa mensagem que temos em Jesus. Oramos em seu nome. Amém. A primeira coisa que vamos ver e ao longo, aliás, toda a passagem, é compaixão. É compaixão. É uma coisa difícil quando estamos cansados, acho eu. Quando eu estou bastante cansado, acho que é em proporção inversa. A minha compaixão diminui à medida que aumenta o cansaço. Quanto mais cansado estou, menos vontade tenho de ser útil a alguém, a outra pessoa, que não seja a mim próprio. Então, nós vamos ver a compaixão ao longo de toda esta passagem. A compaixão do Salvador, que primeiro ele leva a oração. Esta compaixão de Jesus leva a oração, e é isso que vemos nos versículos 35 até ao versículo 38. Ele diz assim: Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Todas as cidades e povoados da Galileia, ou seja, da zona norte da Palestina. Ele andou por tudo quanto era sítio. Ele estava com muitas pessoas. Nós lemos numa passagem anterior que a sua fama estava... Ou seja, as pessoas estavam a ir ter com Jesus, ficavam tão contentes e depois espalhavam a sua fama. Havia cada vez mais pessoas a ir até Jesus. E Jesus percorre as cidades, o que é que ele faz? Ele prega a mensagem do reino. E ele faz curas e milagres. Aqui há uns tempos atrás, eu ouvi alguém dizer: bom, esta é a missão do cristão. É esta, é a mesma missão que Jesus faz. É igual. Ou seja, Jesus prega e Jesus cura. E tem de vir as duas coisas juntas. Esta é a missão de todo o cristão. E eu não concordo. Porque aquilo que Jesus está a fazer, ele
Ele nem sempre cura. Ele nem sempre cura, mas ele sempre prega. Ele nem sempre cura, mas ele cura. E isso é verdade. E porquê que ele cura? Mais à frente, no Evangelho de Mateus, há alguém que é conhecido de Jesus, que fica com dúvidas acerca da identidade de Jesus, que é João Batista. Ele é preso. Ele começa a pensar, mas será que Jesus é mesmo aquela pessoa? E ele manda os seus discípulos irem ter com Jesus e fazer essa pergunta. E Jesus manda os discípulos dizer a João, olha, o que é que vocês estão a ver e a ouvir? Porque a expectativa do velho, ou seja, para um judeu, pregar o reino está próximo, ok, é o Messias está a vir. Mas pregar e vir acompanhado de curas e milagres era como que atestar, era confirmar a mensagem da identidade de Jesus. Era para isso que ele curava e fazia tudo isso. Era por compaixão, sim, mas era também para cumprir tudo aquilo que estava no Velho Testamento, que falava acerca do Messias. Ou seja, que ele viria e ele iria curar. E o Johnny mencionou aqui uma passagem em Isaías. Isaías tem várias passagens que mostram Deus e o seu servo que vem pregar e vem curar também. Ou seja, Jesus faz as duas coisas. Mas não é necessariamente essa a nossa missão, mas já vamos ver e pensar um bocadinho melhor sobre qual a nossa missão. Mas Jesus quer dar a mensagem e ele quer dar as evidências que apontam e atestam para a mensagem. E há algo em tudo isto, em toda esta atividade, em toda esta confusão até, há algo que faz com que, não é parar Jesus, mas há aqui um versículo, o versículo 36, diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se. Podíamos pensar, bom, ele compadeceu-se, ele teve compaixão daquelas pessoas. Elas muitas estavam doentes, talvez algumas desempregadas, mas porquê que diz que ele teve compaixão? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, em toda aquela atividade há compaixão da parte de Jesus, porque olha para as pessoas e vê-as sem direção, largadas ao seu próprio, com os seus próprios meios, ao seu próprio destino. E mais uma vez, o Velho Testamento é útil para nos dar um panorama melhor. Ezequiel foi escrito para aí uns 500 e tal, 600 anos antes de Jesus. Ezequiel foi escrito numa altura em que, quando lembramos que o povo de Deus é liberto do Egito e depois entra na Terra Prometida e depois tem um rei, que é Saul, depois passa para um rei bom, que é David, e temos o reino todo unido em David, mas depois vem Salomão, o reino é dividido, temos o reino do norte, o reino do sul, o reino do norte eventualmente é destruído, o grupo familiar até aprendeu a data em que ele foi destruído, e depois temos o reino do sul que dura mais alguns anos, mas depois é levado para cativeiro, para a Babilónia. Eles são derrotados. E Ezequiel, ele aparece, ele é um profeta, ele profetiza mais ou menos nessa altura em que o reino do sul está quase a ser levado para cativeiro. Ele diz o seguinte, no capítulo 34, eu vou só ler algumas partes de alguns versículos. Diz, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Versículo 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo David é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. É interessante, David já tinha morrido, mas é alguém na linhagem de David que vai aparecer, vai ser o pastor. E ao mesmo tempo alguém que será o próprio Deus, porque Deus diz, não, eu vou apacentar as minhas ovelhas. Então temos esta dúvida ao longo do Velho Testamento, quem é esta pessoa? Quem é este pastor? E a liderança do povo tinha falhado. Reis, sacerdotes, líderes em cuidar do povo, em cuidar das ovelhas. Então temos esta metáfora que Jesus usa quando ele fala, eles são como ovelhas que estão espalhadas e não há quem cuide delas. Não há quem cuide. Ou seja, Jesus faz esta observação e ele depois aponta, em parte, para a solução. Versículo 37, ele dirigiu-se a seus discípulos. Ele diz, a seara é grande, trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, eu podia dizer, há poucos trabalhadores, vamos iniciar um programa de treinamento de ceifeiros para irem agora trabalhar. Não, não faz isso. O que é que ele diz? Orar. É a primeira coisa que Jesus diz. Há trabalho, há pessoas à espera para ouvir a mensagem, então temos de orar. Temos de orar por pessoas para irem proclamar essas boas notícias. Nos primeiros 7 anos de ser cristão, eu nunca contemplei a ideia de ser missionário. Não era uma ideia que passasse pela minha cabeça. Tipo, missionário, não obrigado. Isso não é para mim. E podiam perguntar, tipo, mas porquê? E havia várias razões, havia vários medos. Um é a instabilidade do local. Para onde é que eu vou? Eu depois vou ter de andar em vários sítios, mas isso é muito instável. Instabilidade financeira, como é que vai ser? Que é algo, pronto, é um receio. E outra coisa que eu pensava, como é que isso me vai limitar? Isso vai trazer limitações a mim, à minha esposa, eventualmente à família? Será que eu vou conseguir lidar com essas questões? Por outro lado, e se calhar, se formos a pensar bem, estas 3 dúvidas, estes 3 receios, eles não são restritos à ideia de ser missionário ou não. Com certeza, muitas pessoas, principalmente nos últimos anos, têm experienciado estes medos acerca do local, para onde é que eu vou. Questão financeira, estabilidade financeira, limitações em relação ao casal, à família, individualmente. Mas foi uma decisão que nós, eu e a Ana, sentimos quando vimos necessidade. E nós não nos apercebemos que estávamos necessitados de nós próprios. Ou seja, foi quando saímos de Portugal e tivemos uma experiência no estrangeiro, noutra igreja, e nós na altura estávamos na igreja da Minha, que é onde a Ana nasceu, não na igreja, mas no local, não no local, mas na maternidade, mas foi onde ela nasceu. E fomos para uma igreja na Escócia e começámos a frequentar a igreja e, de certa forma, não por nós diretamente, mas a crescer espiritualmente. Deus faz isso quando lemos mais a sua palavra e nos envolvemos mais na sua igreja e oramos mais. E quando vínhamos de férias começámos a sentir que havia necessidades na igreja de um modo geral em Portugal. Então foi essa necessidade que nós não nos tínhamos apercebido que tínhamos, mas depois quando nos ausentámos observámos, e tudo começou por aí. E também porque a igreja lá na Escócia recebia muitos missionários, aquelas pessoas que eu dizia assim, eu não quero ser aqui, eu não quero ser missionário. Nós recebíamos muitas pessoas e era muito encorajador ouvi-las falar sobre a Bélgica, sobre até a Tanzânia, havia um missionário na Tanzânia. Mas não foi por causa dessas pessoas, mas foi algo que sentimos quando vimos a necessidade. E olhando para trás, não faria sentido qualquer outra decisão. É estranho dizer isto. Para o Carlos cristão dos primeiros 7 anos, ele não iria entender, mas é algo que faz sentido. Há pessoas que precisam de ouvir as boas notícias. Se gostarias de considerar ser missionário, por que não? Ser obreiro. Ser obreiro com a igreja, ser obreiro com o GBU, ser obreiro com uma agência missionária cristã. Qual seria a primeira coisa a fazer? Bom, de acordo com esta passagem, seria orar. Seria orar ao Senhor. Há necessidade, há pessoas para ouvir e devemos orar, e devemos procurar o Senhor para Ele nos direcionar. Então temos a compaixão do Salvador, que leva à oração. E temos também a compaixão do Salvador que comissiona seguidores. E vemos isso nos versículos 1 a 4. Vamos ver novamente, temos aqui este grupo de pessoas. Ele chama os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Hoje nós vamos ver
se vocês vão continuar na profissão em questão ou se vão mudar, está bem? Então eu tenho aqui um chapéu. Cada pessoa vão fazer uma fila, está bem? Vão sentar aqui na cadeira. Sabes como é que se chama este chapéu, não é, Dave? Eu sei que está diferente, está ligeiramente diferente, mas a ideia é a mesma. É o chapéu selecionador. Então vocês vão sentar aqui, eu coloco na vossa cabeça e depois o chapéu diz o que é que vocês vão ser. Bom, isto é uma ilustração do Harry Potter, em quando os alunos chegavam à escola, havia o chapéu selecionador. Vocês podem perguntar à Beth se quiserem mais informações, mas dizia em que equipa é que eles ficavam. Havia 4 equipas e o chapéu é que decidia. Mas esta ideia de seleção foi algo que vocês experienciaram na escola, provavelmente. Os rapazes, de certeza. Não é? Chega só ao intervalo, malta, vamos fazer equipas. Temos 2 capitães de equipa, os capitães são escolhidos e depois escolhem as pessoas. Já sempre aquela questão de alguns que ficam para o último, não é? E não gostam muito. Mas seja para outros jogos, há sempre esta seleção. Trabalhos de grupo na escola. Amizade ou alguém que realmente vai trabalhar. Quem é que vai escolher para o trabalho de grupo? Selecionador nacional. Ele seleciona os melhores jogadores. E em jogos de preparação ele faz o quê? Ele seleciona uma data de jogadores, está sempre a trocar. Ele quer ver vários jogadores e depois, quando chega à fase final da competição, ele vai escolher os melhores. Mesmo que depois o melhor queira sair mais cedo, tirar umas férias, faltar ao último jogo. Foi o que o Ronaldo fez, mas pronto. Mas talvez penses que nunca poderias ser como o Ronaldo. Eu nunca poderia ser como o Ronaldo, marcar tantos golos. Eu nunca poderia ser como um daqueles 12 apóstolos. Eles eram pessoas excepcionais. A não ser que olhemos bem para a lista. E não vamos perder muito tempo com a lista, mas vamos só observar algumas coisas. A lista começa com o apóstolo mais impulsivo. Começa com o apóstolo que, quando Jesus é preso, diz 3 vezes que não o conhece lá de mim. Continua, e é curioso que o autor do Evangelho, Mateus, ele está a escrever o seu nome aqui na lista. E ele podia ser simpático para com ele próprio e dizer assim, ok, Mateus, vírgula, outro nome. Mas não. Ele diz Mateus, o publicano. Ou seja, Mateus, o cobrador de impostos. Mateus, o traidor. Não sei se lembram da ilustração que o João deu há 2 semanas acerca de Mateus. E de ser cobrador de impostos naquela altura. Então seria como um ucraniano a cobrar dinheiro dos seus amigos ucranianos para entregar aos russos. Seria algo deste género, tão impensável e tão violento para relacionamentos. Então Mateus, e como é que termina? Judas o traidor. Que seleção de pessoas que pensam, pessoas top, nem por isso. Pessoas bastante imperfeitas. E sabem, Deus continua a fazer isso ainda hoje. Ele continua a selecionar pessoas imperfeitas para a sua obra. E depois os versículos 11 a 6 vão-nos mostrar, eles mostram esta comissão dos apóstolos e o que é que eles vão fazer, enviá-los em missão. E esta missão é, de certa forma, específica e única a este contexto histórico. Ou seja, nesta altura é específica e já vamos falar um bocadinho acerca disto. Mas a mensagem a missão é acerca de uma mensagem. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Ou seja, Jesus é aquele pastor que Ezequiel falou. E ele está a vir para reunir as suas ovelhas. E esta mensagem era confirmada pelos sinais, por aquelas curas e milagres. Elas apontavam e atestavam a mensagem. A equipa está selecionada, mas o que é que toda a equipa precisa? Precisa de instruções. Precisa de tática. E é isso que depois Jesus faz nos versículos 9 a 15. E nós nem sempre seguimos instruções. É giro no filme de Frozen, quando vai o Kristoff, o Sven e o Olaf, eles vão correr para o castelo, e o Kristoff vira-se para o Olaf, que é um boneco de neve, e ele vai escorregar pela aldeia, e o Kristoff diz assim, olha, não deixes que ninguém te veja. E o Olaf diz, está bem,
E depois vemos ele a deslizar assim pela aldeia e só ouvimos a voz dele. Olá! E alguém a gritar. Ah! Então o boneco deve falar. Ou seja, ele não seguiu as instruções. E há instruções que são temporárias. Quando temos um desvio, é algo temporário até algo permanente. Jesus olhou para estas multidões e ele compadeceu-se. Ele escolheu missionários, ele escolheu apóstolos, ele escolheu seguidores para enviar. E ao enviar, ele dá aqui várias indicações. E podíamos pensar assim, algumas delas são estranhas, e são estranhas, porque são limitadoras. São limitadoras. São para ir apenas a um grupo de pessoas, aos judeus, e já vamos pensar um bocadinho melhor acerca disso. Mas ele diz o seguinte, no versículo 5. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demónios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem dos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de cordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoada em que entrares, indagai quem deles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, tome para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Podemos fazer pelo menos 4 observações acerca destas instruções. E a primeira é esta. As instruções são exatamente aquilo que Jesus está a fazer. Ou seja, os versículos 7 e 8 mostram-nos que aquilo que os apóstolos vão fazer é exatamente aquilo que Jesus está a fazer. Pregar o Evangelho do Reino, fazer sinais e milagres, atestar que a mensagem é a verdadeira. Para isso, Jesus dá autoridade. Ele dá a sua autoridade. Para que eles repliquem. Ou seja, como que o ministério de Jesus, a ideia é ser multiplicado. Ser multiplicado. E temos várias pessoas. Mas isto é aqui. Porque mais tarde o Evangelho de Mateus termina com outra missão. E depois iremos ver mais tarde. Os versículos 5 e 6, o alvo da missão são os judeus, preferencialmente. Mais tarde nós vemos que a missão é para qualquer pessoa. Então aqui vemos esta ideia de que esta missão para já é limitada, mas vai ser sem limites eventualmente. A ideia de termos uma estrada com um desvio e dá trabalho e dá limitação, mas um dia, quando as obras estiverem prontas, é isso que nós vemos depois no final dos Evangelhos, é isso que nós vemos hoje em dia. O alvo da missão serem os judeus também nos lembra que Jesus é um judeu. Ele veio viver como judeu, ele veio viver debaixo da lei. Sim, para cumprir toda a lei, sim. Paulo, ele era o apóstolo aos gentios, mas ele ia às sinagogas primeiro. Era difícil para um judeu ir aos gentios, ir aos estrangeiros. E por isso aqui nesta fase inicial, Jesus como que lhes dá uma missão mais fácil. Ele diz, olha, vamos primeiro aos judeus, vamos com calma, vamos por partes. E vamos primeiro aos judeus. Versículos 8 a 10 lembram que a oferta de Jesus é grátis, é de graça, e deve ser transmitida da mesma forma. E é curioso. Então se pensarmos que os apóstolos devem ir sem receber nada. De graça receberam, de graça deem. Então eles devem ir sem nada. Ao mesmo tempo, deve haver uma provisão de alguém de alguma maneira. Parece que está a ser algo contraditório aqui. Mas no fundo, não é. Ou seja, para onde eles vão passar uma boa mensagem. E as pessoas que receberem, as tais pessoas que forem dignas, não é porque são melhores que as outras, é porque estão dispostas a ouvir e a receber a mensagem. E ao receberem essa mensagem, o Evangelho que nos transforma, que nos salva e que nos transforma de tal maneira que nós queremos ser generosos e providenciar para, e dar para. Então, de certa forma, temos um grupo de pessoas que deve ir sem receber, ou sem estar a pensar em receber. O seu objetivo, a sua prioridade deve ser, olha, foquem na mensagem, deem a mensagem. Por outro lado, Jesus está a arranjar aqui provisão
para que essas pessoas vão. E parece que é algo contraditório, mesmo aqui nos versículos que lemos, quando ele diz que é de graça recebeste, de graça dai, mas ao mesmo tempo diz que o obreiro é digno do seu salário, de ser cuidado, de ter alguma provisão. Ou seja, o missionário deve partir e partilhar o Evangelho, deve ensinar o Evangelho sem estar a pensar em pagamento. A pessoa que usufrui do ministério deve contribuir de alguma forma. E segundo um teólogo, que é o Carson, Don Carson, ele diz que a igreja deve providenciar para as necessidades do obreiro. Depois temos os versículos 11 a 15. E temos que algumas pessoas estão dispostas a ouvir, outras não. Há sempre esta questão. Uns vão receber, outros não vão receber e no fim serão julgados. E sabem, é curioso, tudo isto começa com a compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus significa que há uma mensagem que é partilhada, mas que nem todos aceitam. Então, em compaixão, uns serão salvos, uns não. Serão julgados. Aqueles que receberam os apóstolos recebem Jesus. Aqueles que não recebem os apóstolos não recebem Jesus. E os judeus estavam habituados a este costume de sacudir sandálias. Eu nunca vos vi por aí a andar e de repente a sacudir as sandálias. Talvez sem entrar alguma pedra, não é? Mas não nesta ideia de ser rejeitado e sacudir as sandálias. Os judeus estavam habituados a, quando vinham do norte e tinham de passar por Samaria, aquela terra muito chata, quando eles saíam e chegavam, eles sacudiam as sandálias, eles tiravam a roupa, lavavam a roupa, que é para não estarem infectados por aqueles pagãos, os samaritanos. Então os judeus estavam habituados a isso. Agora imaginem Jesus está a dizer aos seus apóstolos: vão aos judeus, levem esta mensagem do Evangelho. Aqueles que não receberem, peguem nas vossas sandálias e sacudam as sandálias. Estou a imaginar os judeus que não recebem o Evangelho, depois vem o outro judeu a tratá-lo como se ele fosse um pagão, como se ele fosse um gentil, como se ele fosse um estrangeiro. É algo bastante chocante e interessante ao mesmo tempo. O que é que leva Jesus a proclamar a mensagem graciosa do Evangelho com outras pessoas e como é que ele o vai fazer sendo apenas uma pessoa? Bom, aqui temos a resposta. O que inicia é a compaixão. Jesus vê pessoas sem liderança, sem saber para onde ir, aflitas e exaustas. Ele vê essas pessoas e ele ora. Ele ora ao Pai por mais pessoas. Que há muitas pessoas que precisam de ouvir e ele ora ao Pai para mais pessoas para irem. Ele seleciona pessoas, ele dá instruções e ele envia. Ou seja, nós precisamos de um Salvador que tenha compaixão e que venha até nós. E Jesus fez isso. Ele foi aquele pastor. Cada um de nós. Nós estávamos afastados. E todos somos chamados a testemunhar, sim, sem dúvida. Mas nem todos são chamados a ser obreiros ou missionários. Mas somos chamados também a orar. Enquanto igreja, individualmente. Oramos para que haja pessoas que tomem essa decisão e que se tornem, que sejam obreiros e missionários a tempo parcial, a tempo inteiro, com a igreja, com o GBU, para outros países, para Portugal, para Coimbra. Somos chamados a orar. E que encorajador é lembrar que Jesus teve compaixão de nós. A principal coisa que devemos lembrar é que Jesus teve compaixão de nós. Ele viu-nos aflitos e exaustos. E através de alguém que partilhou o Evangelho connosco, ele chamou-nos para si. Que desafio saber que continuam a haver pessoas aflitas e exaustas. Às vezes pensamos, não, aquela pessoa está bem na vida. Ou algumas pessoas dizem, não, as cidades não precisam de mais igrejas, não precisam do Evangelho, as pessoas estão bem. Mas não é essa a avaliação que Jesus faz. Continua a haver pessoas aflitas e exaustas em Coimbra, em Eiras, em Brasfenes, e com necessidade que alguém vá e partilhe o Evangelho. E que privilégio sermos uma igreja que, de formas diferentes, se esforça para que várias pessoas ouçam, pessoas que estão aflitas e exaustas, que ouçam a mensagem do Evangelho. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te acima de tudo, porque nós éramos estas pessoas aflitas e exaustas e talvez ainda esteja aqui alguém que sei que esteja nesta situação. Ou seja, que esteja a esforçar-se
para ser aceito de alguma maneira por ti. A esforçar-se para encontrar significado e sentido da vida. Senhor, agradecemos por cada um de nós que aqui está, que é cristão. Nós tínhamos essas lutas e estávamos perdidos. Agradecemos porque Tu és o pastor que nos veio encontrar, que nos veio buscar e dar-nos significado e propósito para as nossas vidas. Dar-nos a maior oferta, vida eterna contigo. Agradecemos por isso. Senhor, reconhecemos que nem sempre temos compaixão para com as outras pessoas. Mas agradecemos porque Jesus, Ele é um pastor que tem compaixão, independentemente do cansaço ou não. Ele tem sempre compaixão para com as pessoas. E Ele vê que há pessoas a precisar. E Ele ora. E nós fazemos a nossa oração também. Oramos para que mais pessoas possam ouvir as boas notícias do Evangelho. Oramos para que mais pessoas possam se dedicar a tempo parcial ou a tempo inteiro a serem obreiros ou missionários, seja onde forem, em Eiras, em Coimbra, em Portugal, no Reino Unido, no Brasil, por todo o mundo, para que mais pessoas possam ser chamadas e possam obedecer a esse chamado e possam ir com confiança e com ousadia e com coragem. E nós, enquanto igreja, possamos apoiar como temos vindo a fazer. E agradecemos por isso. Agradecemos também que, enquanto igreja, temos procurado fazer isso. Acima de tudo, o Evangelho proclamado. Tem sido essa a nossa motivação. E em tudo, tentamos dar-te glória e honra. Senhor, agradecemos por este enorme privilégio que nos deste a cada um de nós, fazendo parte desta tua igreja. Podemos participar de forma tão ativa na tua missão. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.